Gravando. Tá. Bom, então a gente vai dar início a mais um webinário, né, da nossa série de webinários coordenados aí pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, relacionados à Covid-19. Essa é uma iniciativa da Reitoria, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e do Comitê de Enfrentamento da Covid da Unifesp. E hoje a gente vai ter o prazer de ter o webinário pelo professor Isaías Gleiser, e eu vou fazer a apresentação dele aqui para vocês, antes de passar a palavra. O Isaías, ele é graduado em Farmácia e Bioquímica pela USP, tem doutorado em Farmacologia também pela USP, e fez um pós-doutorado na Universidade de Laval, no Canadá, e outro pós-doutorado na USP. Ele tem experiência em neuroinflamação, biologia molecular, sistema olfatório, e atua principalmente em sinalização celular, expressão gênica em larga escala, hibridização in situ, neurodegeneração, neuroregeneração, resposta imune inata. Ele teve um projeto jovem pesquisador, né, do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química na USP, e depois, quando ele foi contratado como professor adjunto no Departamento de Bioquímica da Escola Paulista de Medicina, foi transferido. Então, nós somos colegas de departamento, somos colaboradores em projetos, né? Então, é um prazer muito grande receber o Isaías para esse webinário. E hoje ele vai, então, contar para a gente a respeito da disfunção olfatória associada à infecção pelo SARS-CoV-2, né, com um foco no epitélio olfatório. Então, Isaías, a palavra está com você. Muito obrigada, viu, por aceitar participar. Eu que agradeço, Marimélia, as palavras aí. Estou recordando agora, quando entrei no departamento, você era chefe de departamento, né? Então, um prazer enorme estar aqui, seu convite. Agradeço também a iniciativa da reitoria e pró-reitoria, né, de pós-graduação e pesquisa, né, organizando esses seminários, esses encontros aí virtuais que estão ensinando bastante para a gente, né? Então, sem mais delongas, né, e querer expressar assim que estou muito contente de estar aqui falando desse assunto, né, e agradecendo a presença de todos também, né? Então, bom dia a todos. Vamos começar. Então, a ideia aqui dessa conversa que a gente vai ter é de um fato muito curioso que apareceu junto com a pandemia, né? Então, eu vou falar inicialmente, né, de como apareceu, né, essa relação, né? E quando a gente está falando de um vírus aí respiratório, inicialmente ninguém sabia do impacto que ele ia ter, né? Então isso transformou nossas vidas de uma forma radical. Mas não só isso, né? Sempre que tem uma infecção viral e as pessoas lembram de influenza, lembram de gripe, lembram de algum problema relacionado ao nariz, né? E a um prejuízo no olfato, mas parece que tem fortes evidências, muito forte evidência que a gente está vivendo aí uma coisa diferente com essa infecção do coronavírus, né? Então, o que eu queria, né, pontuar para vocês nessa apresentação, né? Então, que esse surto, né, que teve da doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, né, disseminou de tal forma o vírus, né, que a gente está tendo uma coleta de dados, assim, absurda, né, de tantas pessoas envolvidas e contaminadas, né? Então, e hoje a gente vive numa era digital, conectada, né, com capturas de Big Data e tantas outras coisas, né? Então tem redes sociais, tem um monte de coisa acontecendo, e talvez por isso que em tão pouco tempo a gente está acumulando tanto conhecimento sobre esse vírus e a infecção que ele provoca, né?
Então, a gente está vivendo um momento ímpar também em termos de coleta de dados em escala mundial, né, sofrendo do mesmo patógeno, né? Isso ao meu ver, né? A avaliação, então, dos sintomas causados pela infecção, né, foram extremamente abordados, né, porque, do ponto de vista epidemiológico, é muito importante caracterizar quem está com a doença, né, e isolar, e fazer quarentena, e perceber quantas pessoas estão contaminadas ou não, sendo que a gente não vê o vírus, né, muito pequenininho, e a gente pode ter sintomas aí cruzados com outros vírus que são endêmicos, né, que ficam por aí, né? Então, uma febre a gente tem, né, quer dizer, é comum uma pessoa ter febre uma vez por ano ou coisa parecida, né? Então, dessa vez, né, o ser humano é equipado com essas alternativas digitais, né, conectadas, informatizadas para estudar a população, né? Vou falar um pouco sobre isso, né, quer dizer, e numa primeira parte, e numa segunda parte, então, eu vou estar mais focando no mistério, né, que ronda esse assunto, né, perda de olfato, infecção pelo novo coronavírus, né? Então, do que se trata isso, né? Seria só um narizinho entupido ou a gente está vendo aí com vírus algo que é mais invasivo no tecido, algo que traz mais prejuízo para a função olfatória, né? Então, é disso que eu vou falar, não está tudo resolvido, tem muitas perguntas abertas, né? E acho interessante trazer o assunto para vocês dessa forma, né? Então, eu não vou falar muito de epidemiologia, já tiveram vários seminários a esse respeito, né? O que a gente nunca vai esquecer, tão fácil, é que no final de 2019, né, iniciou na China esse novo surto que deu origem à pandemia, né? Então, isso aqui era para ser um GIF e a gente vê tudo espalhando, mas no PDF é impossível, né? Mas todo mundo já conhece a história, né? Daqui passou para a Europa, né? Tailândia, passou para os Estados Unidos e nós agora estamos no epicentro da pandemia, né? Muito bem. Então, aqui, o que caracterizou, né? A gente tem um quadro respiratório grave, né? Em uma porcentagem da população infectada, né? Tem o potencial fatal e outros sintomas associados, né? E então, né, todo mundo já sabe, né, que esse agente causador foi batizado de SARS-CoV-2, né, foi um novo coronavírus que foi identificado, né, a doença, então, é a COVID-19, né, e essa queixa de sintomas da população, né, a partir do momento que existiu o teste, né, o teste de RT-PCR foi fabricado em larga escala, distribuído, né, ainda não dá conta, né, mas já proporcionou mapear muita parte da população. Foi verificado, então, que podia se associar às queixas, né, os sintomas que foram observados, né, em pacientes hospitalizados, né, e uma grande fração, ainda bem, né, que a maioria não precisa ser hospitalizada, né, contaminada que não apresentou quadros desse porte de gravidade, né, ficaram em casa, né, ficaram repousando, se recuperando, e essas pessoas, né, passaram a informar, né, de diversas maneiras o que elas estavam passando. Então, desde de redes sociais, né, ou quando a pessoa está fazendo buscas no Google ou outra ferramenta de busca, isso também é uma informação que fica disponível, né? Não tenham ilusões de privacidade. E também existem ferramentas que foram desenvolvidas através de aplicativos de celular, né? Que são ferramentas de self-report, né? Então, a pessoa tá colocando lá no aplicativo o que ela está passando, né? Isso é importante para sugerir, né, para essa pessoa procurar ajuda médica ou não, fica em casa, enfim, foi também uma novidade aí de como estamos lidando com essa situação, né? Muito bem. Então, só para a gente entender, né, que uma coisa é quando a gente ouve dizer que a cunhada da vizinha perdeu o olfato, né, e o tio de não sei quem também, nossa, não recuperou até hoje, né? Mas como é que a gente sabe que isso
isso é representativo, né? Então, enquanto os estudos não saíam, né? E ainda assim estudos são pontuais, né? Nem todos conseguem captar toda uma informação de qualidade em volume, outros são mais restritos, né? Então, o que é importante é a gente ter um conjunto de dados, né? E se a gente fizer uma coisa relativamente simples de buscar tweets, né? E usando palavras-chave, né? Então, se a gente procurar tweets com olfato, né? Que foram feitos ultimamente, a gente vai observar aí, né? Que existe a palavra COVID associada, né? Olfato e Covid no mesmo tweet, né? E por aí vai, você vai achar também coronavírus, febre, né? E se você fizer smell loss, né? Para perda de olfato, né? Você vai ter também os sintomas, né? O paladar, né? A detecção de sabor, temperatura, né? Tosse, Covid, quer dizer, essas coisas certamente não iam estar acontecendo com essa associação, né, em outros tempos, né? Mas será? Como é que a gente sabe isso e afere isso de alguma forma, né? Então, em março de 2020, né, que começou a se falar mais desses casos de perda de olfato, né, que a gente chama de casos anedóticos, né? Então, eles começaram a aparecer sem ter estudos em grande profundidade, né? E de lá para cá, foi feito um número incrível de estudos, né? Como também os relatos foram observados em redes sociais, né? Por digital influencers e coisa do tipo, né? E a busca na internet sobre o assunto também cresceu mundialmente, né? E tanto usando termos técnicos como leigos, né? Então, quando a gente fala de perda de olfato total, né? O nome disso é anosmia. Não é uma coisa que as pessoas saem falando na rua, né? Então, né, a tia da minha vizinha teve anosmia, né? Eu falo, nossa, ela perdeu o olfato, né? Ela não está sentindo o cheiro de nada, né? Então, a gente, quando quer avaliar isso, né? Então, a gente tem que, por exemplo, ver o que está acontecendo na rede. Eu vou falar rapidamente disso, né? Só para a gente se situar aqui na magnitude do efeito do coronavírus, novo coronavírus no olfato, né? Se a gente segue a linha do tempo, né, a gente está vendo que foi em março, né, que foi declarada a pandemia, né? Então, aqui que começaram a ter, né, os testes, toda aquela preocupação, e as pessoas começaram a se movimentar mais para procurar sobre o assunto, né? Então, se a gente olha aqui o interesse nas palavras, né, ao longo do tempo, né? Espero que não esteja tão pequenos para vocês, né? Mas a linha vermelha é a geusia, né? Que seria a perda do paladar, anosmia, né? Em verde, e smell loss em azul. Quer dizer, esse é um termo, né? Que pipocou aqui em 2020, ó. Isso aqui não acontecia antes. E mais importante, smell loss é um termo muito mais pesquisado no Google, né? Que isso é uma informação do Google Trends, né? E aqui no Brasil a gente pode fazer a mesma coisa para os termos técnicos, né? Anosmia e olfato, né? Ele tem uma pesquisa sazonal, pode ser escola, período de endêmico aí de vírus respiratório que causa problemas, né? Alergias que causam obstrução nasal, né? Então, as pessoas procuram isso, só que, de novo, em 2020, a gente vê que o olfato traz uma grande procura pela palavra, né? No Google, né? Então, se a gente olhasse aqui, ó, a gente tem um ruído, né, que é invariável em 2018, 2019, e se a gente pegar o mesmo período do primeiro semestre, em 2020, a gente vê que teve esse aumento radical, né? E que em março, aqui, né, na metade de março, começou a subir. Isso aqui é no Brasil, pesquisando a palavra olfato, né? E não vou entrar em tantos detalhes, mas é possível você verificar quais são as pesquisas relacionadas e todo tipo de assunto, né? E se você fizer a mesma coisa aqui olhando Estados Unidos, né, em 2019, de abril para final de junho, né,
A gente vai ter aqui alguma pesquisa, e às vezes são, por exemplo, da West Virginia e outros estados, às vezes estados menos populosos, se tem pessoas pesquisando por algum motivo, universidade, ou não sei, escolas que fazem projetos, etc. e tal, isso daqui acaba acontecendo, né? Então, não tem relação nenhuma, às vezes, com uma doença ou uma situação de saúde, né? Um problema de saúde. E quando a gente olha aqui em 2020, o mesmo período, o que a gente identifica, né? Nova York, né? Que foi o epicentro do epicentro, né? Estados Unidos, um epicentro importante, e Nova York foi o estado mais atingido pela Covid-19, né? Então, Chicago também aparece. E isso aqui a gente pegou um período longo, e se você olhar só o que aconteceu nos últimos 7 dias, procurando smell loss, você vai ver Arizona, Texas, Flórida, né? Tá tudo muito pequenininho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá para mim, né? Pelo menos. Então a gente está vendo esses estados onde subiu, né? E o Texas é um que está tendo muitos casos novos, né? Então está muito claro essa relação de onde tem mais detecção de pessoas infectadas por coronavírus, é onde a gente está vendo mais busca pela palavra perda de olfato, na smell loss, nos Estados Unidos, né? Então aqui, ó, o CDC, né, que organiza todas essas diretrizes de saúde, né, dos Estados Unidos, né, de doença, né, o Centro de Controle de Doenças, ele já coloca aqui dos sintomas, né, da Covid-19, né, tem a perda de fôlego, né, dificuldade de respirar, fadiga, tosse, dizem que é tosse seca, né, dores, e vai ter aqui, ó, perda recente, né, de paladar, né, ou de olfato, tá? E às vezes você vai ter também a congestão ou o nariz que está escorrendo, né, náusea, vômito, diarreia. Então ele diz aqui os sintomas, né, mas sem falar sobre quais são os mais comuns, né, e essa perda de olfato e de paladar foi inserida um pouco depois, né, ela não foi tão logo no começo, né, então... E aqui, se a gente olha a nossa situação no Brasil, né? Então, se você pesquisa até em inglês, né? Fever, symptom, COVID-19, outbreak, vai aparecer, vai levar para essa página aqui, né? De indicação do governo mesmo, né? Então, vai estar alertando para febre, tosse seca e cansaço. E dizendo aqui que perda de paladar ou olfato é um sintoma menos comum, né? E é isso que eu queria trazer para vocês, né? De provocação, será que ele é menos comum, né? Então, né, essas ferramentas de avaliação remota, né, possibilitaram, então, na Inglaterra, né, que também foi o epicentro importante, né, aplicativos, né, que são para rastrear em tempo real os sintomas que são relatados pela própria pessoa, né? E a ideia é usar todo um mapeamento e algoritmos e matemática que eu não entendo, né? Bem sofisticado, modelos estatísticos e matemáticos para avaliar sintomas que são preditivos, né? Então aqui a gente tem um problema, nem todo mundo pode ser testado, né? Então a doença se espalha mais rápido do que os testes são possíveis. E o que eles colocam aqui, né? Nós reportamos que a perda de olfato e paladar pode ser um preditor da Covid-19, né? Então, tem até maneiras de você fazer isso, né? Se você associar a outro sintoma, como a tosse persistente, né? E isso é diferente, né, de outros vírus, né? Então, esses casos costumam ser menores, apesar de presentes, né? Então, esse foi um artigo, né? Foi um brief communication na Nature Medicine, né? Então, depois teve... Esse aqui é parte é um outro
uma parte do mesmo estudo, mas publicado na Science, né? Isso é mais recente, 19 de junho. E aqui estão sintomas que foram avaliados, e a gente observa aqui que tem quem recebeu o teste, quem é Covid positivo, então a gente não vê um espalhamento homogêneo, né, em todo o território, né, no Reino Unido, mas o que acontece aqui? Ó, se você pegar a fadiga, ela está espalhada em todo lugar, né? Tosse, diarreia, já tem uma pequena diferença, né? E febre muito pouco presente, né? Enquanto que a anosmia, né? Aqui colocada qualitativamente como perda de olfato, né? Então a gente não sabe se é uma perda total ou não. Eu acho que uma pessoa que faz um self-report não tem, talvez, todas as condições de avaliar isso, né? Ele já traz alguma coisa que pode ser mais específica, né? Ainda que não seja uma correlação total. Por isso que eles acreditam que seja uma junção de sintomas que pode direcionar ao uso da anosmia como um sintoma preditivo, né? Muito bem, né? E hoje, na Folha, né? Então, a Bettina Malnick, né? Professora do Departamento de Bioquímica da USP, né? Me mandou essa notícia, né? Na verdade, ela é a pessoa que está coordenando um grupo de estudo do qual participo, né? Um grupo para estudar, a gente abordar esse tema aqui, né? Então a gente juntou alguns pesquisadores, ela que está na frente disso me mandou essa notícia, né? Que saiu esse estudo EpiCovid, né? Que é lá da Federal de Pelotas, acaba avaliando o Brasil inteiro, né? Porém, curiosamente, ele teve uma baixa amostragem em São Paulo. E o que foi observado né, que só 9% das pessoas infectadas reportam nenhum sintoma, né? Enquanto tem mais de 60% relatando alteração do olfato ou do paladar, né? Então, a gente vê que não é um sintoma menos comum, né? Vários estudos estão mostrando isso, né? Então, dentro desse espectro, que eu não tenho nem propriedade, eu não sou médico otorrino, né? Mas, assim, existe essas terminologias, né? Para perda total, anosmia, né? Tem microsmia e hiposmia, né? Então, um grau variado aqui de perda do olfato. Existe a situação contrária, que é hiperosmia, né? Nesse caso, seria já foi relatado, parece, né, que é comum na gravidez, né, gestantes ficam muito sensíveis a cheiros, né, e existem distorções da percepção do cheiro, né, então que são classificadas mais geralmente como disosmia, né, então aquela broa de fubá não está cheirando aquele cheiro típico que você conhece, está com outro cheiro, né. Então, quando passa a ter um cheiro desagradável, né, começa a ter outros nomes, tá? Acosmia, né, e tem a fantosmia, né, que seria na ausência de um odor, né, você ter uma percepção de um cheiro, né, então por isso que é uma fantosmia, né, não existe nada que poderia deflagrar aquele cheiro, né? Enfim, a gente não vai entrar muito aqui no espectro, mas foi comentado nas redes, assim, tem se falado de fantosmia também, que poderia estar associado ao Covid-19, não sei dizer, né? Só estou trazendo essa curiosidade para vocês, mas o que importa para a gente seria esse espectro aqui de prejuízo para a função olfatória, né? Que a gente está observando nessa pandemia, né? E foram feitos também, esses são os últimos dados epidemiológicos que eu quero colocar para vocês, né? Que são estudos feitos diretamente com o paciente. Então, esses daqui não são feitos através de aplicativos, né? Então, esses são mais tradicionais, né? Então, esse daqui, publicado em 6 de abril, foi um dos primeiros, né? Teve um estudo que eu não achei, mas eu sei que na Coreia do Sul, assim que eles conseguiram reunir 2.000 testes positivos, eles ligaram por telefone, entrevistaram as pessoas por telefone e estavam constatando também alguma perda de olfato, mas não era gritante, tá? E eu até tenho curiosidade, eu não consegui ainda estudar o assunto. Será que
Ásia, assim, pegando a região da Ásia que tem China, Coreia, Tailândia, esse sintoma de olfatório não é tão prevalente, né? Eu acho que é algo que também não está sendo explorado, né? Na verdade, na minha percepção pessoal até, né, quando apareceu na China, a gente não fazia uma ideia tão catastrófica, né, de quando chegou, né, e a gente viu o que aconteceu na Itália, né? Então, também existe coisas assim para serem estudadas, né, em populações geograficamente muito diferentes, né? Mas aqui esse estudo, então, ele pegou e mostrou aqui, ó, com 417 pacientes, né, com Covid-19 leve, né, ele observou, assim, que 85, 88 dos pacientes reportaram uma disfunção gustatória, né, ou olfatória, né? Então, esse foi um dos primeiros testes, né? Quer dizer, os primeiros estudos que trouxe essa realidade gritante para a gente, né? Um outro estudo, né, que veio também aqui, ó, estou pondo na ordem cronológica, como vocês verem que o começo de abril foi crucial para a gente entender o que estava acontecendo, né, começar a ter ideias da profundidade do problema, né. Teve esse caso com um paciente, né, que foi reportado, né, onde a pessoa não desenvolveu uma Covid-19 severa, né, eu, eu acredito que um marido ou parente, o esposo, não, quer dizer, não sei, não lembro o detalhe, estava mais gravemente, estava sendo atendido em estado mais grave, e essa pessoa não era tão sintomática, né, e fez os scans, e o que eles observaram, né, quer dizer, a queixa aqui é a perda de olfato, né, e o que eles observaram foi um sinal, né, na imagem muito específico, né, da região onde se localiza, né, o tecido olfatório, tá? Que ainda não falei nada disso, a gente vai chegar ainda nisso, né, na parte celular, neurofuncional do olfato, né? Mas a gente já pode adiantar que aqui foi muito específico, né? Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês, né? Não foi uma obstrução total da cavidade nasal, né? Então, poderia falar assim, não estou sentindo cheiro porque está tudo entupido de muco, né? De descarga de secreção nasal, né? Então, por isso que não sente cheiro nenhum e não foi esse o caso, né? Então, esse estudo é super citado já, por conta de ser o primeiro a abordar dessa forma, ainda que tenha sido só com um paciente, né? Então, um pouquinho mais para frente, em abril, já tem um estudo muito bem conduzido, né? Esse grupo da Universidade da Pensilvânia, né, desenvolveu muito tempo atrás um teste e já tem muita experiência em caracterizar disfunção olfatória, né, em pacientes com doenças neurodegenerativas, né, em pacientes que provavelmente passaram por perda de olfato pós-viral, né. Então, distúrbios olfatórios pós-virais, né? Então, eles já tinham bastante experiência, eles têm um teste padronizado, né, onde a pessoa raspa um papel assim e cheira, né? Então, tem os odorantes ali que são impregnados nesse papel, né? Então, eles já conhecem a intensidade, né? E o reconhecimento que é mais comum para um tipo de odorante ou outro. O que são os odorantes, então? São moléculas químicas, né, definidas que a gente reconhece aquele cheiro característico, né? Então, aquela molécula é chamada de odorante. Tá? Bom, o que ele observou lá, né? Que 98% de 60 pacientes estudados, né, apresentaram alguma disfunção do olfato. Tá? Então, alguma, porque ele tem um teste muito sensível, né, que é capaz de detectar coisas muito leves, né? Mas assim, então, o que ele observou aqui, ó, que realmente os anósmicos, né, ou micrósmicos severos, né, juntos vão somar 25%, mais 33%, né, então vai passar mais da metade desses
pacientes tiveram uma perda olfatória importante, né? Então, esse é um estudo que eu considero bem interessante, assim, pela forma que ele foi conduzido com rigor, né? Ainda que ele não é um estudo de massas, né? Então, se a gente vai para outro, esse estudo aqui, 374 pacientes, né? Então, qualquer alteração no olfato, né? Ou paladar, né? Foi em torno de 64,4%, tá? Então, não vou entrar em detalhes tem N estudos desse tipo, tá? Mas está bem claro que existe uma associação entre a infecção do coronavírus e déficit olfatório, né? Então, a gente elaborou aqui em colaboração com um grupo da otorrinologia, né, lá da Faculdade de Medicina da USP, né, que justamente tinha alguma experiência nesses testes, né, parecido com da Universidade da Pensilvânia. Então, achamos que no momento que a gente estava perdido, né, no começo, que apareceu o assunto anosmia, coronavírus, Covid-19, e a gente da pesquisa básica não sabia muito bem como ficar, como se situar, como contribuir, né? E a gente começou a conversar, então, com esses pesquisadores, e a gente lançou, né, teve um certo atraso, porque tem que passar no CEP, como todo mundo sabe, né, no CONEP. O CEP foi rápido, o CONEP estava sobrecarregado, para investigar, então, esse déficit olfatório, né? Mas em pacientes, desculpa, não pacientes de forma, podem ser pacientes também, mas são justamente as pessoas que estão ajudando os pacientes, são os profissionais de saúde que estão lá na frente, né? De combate à Covid-19, né? Então, a gente quis avaliar especificamente esse sintoma olfatório, né, o gustatório também é avaliado junto, nessa população que está o tempo inteiro ali, né, sendo exposta a um potencial, né, de contaminação. Então, eventualmente, tem um número razoável, né, de pessoas contaminadas, né, mas a gente estendeu esse estudo para todos os profissionais da área de saúde, sejam eles atuantes ou não, na linha de frente, porque é importante avaliar quem está na linha de frente e quem não está, certo? Muito bem, então esse estudo aí pode ser, se você colocar anosmia 19, anosmia Covid-19, Survey Monkey, vai aparecer rapidinho, às vezes nem precisa pôr Survey Monkey, tá? Então essas são as pessoas envolvidas, né, Bettina Malnick, a Débora, o Alexandre lá do Departamento de Bioquímica da USP, né, o Richard Vogels, o Fábio Pina, né, e a doutora Mariana, né, então ela que está fazendo, está sendo parte do mestrado, do doutorado dela, né, essa participação no estudo. Então a gente juntou forças e ideias e principalmente popularizar uma divulgação dessa pesquisa, né. Então não vou entrar pergunta por pergunta, não tem sentido aqui, mas todas essas pesquisas passam por uma identificação geral. A gente faz ela de forma anônima, né? Mas a gente pede o número de conselho regional, né? Para a gente só verificar depois que é um profissional de saúde e aquele número existe, né? Sem necessariamente saber quem que é a pessoa. Tá? Então, todos esses dados aí de e-mail, que é para poder retornar o termo de consentimento, e a gente nem tramita esse dado junto, o endereço IP, isso nem é analisado, tá? Então, isso daí fica totalmente confidencial, né? Então, são feitas perguntas, né? Se está fazendo atendimento a pacientes de COVID, né? Quais sintomas está sentindo, né? Se teve diminuição do olfato, né? Se ocorreu essa diminuição, né? Ele ocorreu antes, durante junto com os outros sintomas, depois desses sintomas, né? Então, a gente está não simplesmente perguntando se a pessoa teve perda ou não, mas a gente quer saber mais detalhes disso, né, da perda olfatória, e também descartar qualquer outra comorbidade ou hábito que já prejudica o olfato e diminui a interpretação disso. E por último, a gente vai perguntar se a pessoa foi testada para Covid-19, né? Então, já teve resultado negativo ou positivo, enfim. Se alguém estiver aí vendo no computador e quiser
né, ler o QR Code aqui, vai diretamente para a pesquisa. Então, se você que está assistindo é um profissional de saúde, pode, e ainda não preencheu, pode preencher essa pesquisa, vocês são super bem-vindos, tá? Bom, e assim, que a gente não analisou ainda esses dados, né? Então, a única coisa que eu posso falar para vocês é que, né, os participantes do sexo feminino, as participantes do sexo feminino estão de super parabéns, né? Que elas foram mais de 70% das nossas respostas mostrando, né, como as mulheres são colaborativas, né? Além de, eu não acho que é só porque tem mais na área de saúde, né? Porque a maioria que preencheu foi médicos, né? E médicos não tem tanto viés para o sexo feminino, pode ter um pouco, mas eu acho, vou deixar meu elogio aqui, a gente sabe que as mulheres são muito mais colaborativas, parece que é isso que acontece, né? E a gente pega também uma idade razoavelmente mais jovem, né, até 40 anos, né, então essa é uma diferença também do nosso estudo, porque alguns estudos, né, estão pegando pessoas mais velhas, dependendo de elas estarem passando em ambulatórios com outra, né, e sintomas mais preocupantes, e seria uma simulação do resultado aqui, né, o que a gente pode segregar, né, tem várias análises que podem ser feitas, mas pegando as pessoas que tiverem resultado positivo, né? Então aqui seria em azul claro falando, eu não perdi o olfato, então essas pessoas perderam o olfato, e a gente avaliar se ela perdeu antes, junto com os outros sintomas, depois dos outros sintomas, né? Então isso não são dados reais não, tá? Só uma simulação e outras coisas podem ser feitas aí na análise, né? Por exemplo, olhando profissionais de saúde que estão na frente, aqueles que não estão na frente, se tem uma diferença, né? Tem a questão da carga viral, né? Que sai exposta, né? Então, isso tudo a gente vai poder contribuir um pouquinho com informação para a nossa população, e majoritariamente no estado de São Paulo, são as pessoas que respondem, tá? Então, entrando no epitélio olfatório, que é o foco, né, dessa apresentação, o que a gente tem aqui para falar para quem não conhece, né? Então, se a gente pega a cavidade nasal, né? Então, tem as conchas nasais. Então, nessa parte da concha nasal superior, tem um neuroepitélio, né? Então, olha só, neurônios, uma camada de neurônios aqui, ó. Talvez ninguém pensa nisso, né? Tá cheio de neurônio aqui, ó, pronto para detectar os odorantes, né? E depois vai ser processado isso informando o cheiro que a gente está sentindo. Então, a gente não está falando só de uma cosmetologia, assim, uma coisa, né, superficial da saúde humana, né? O sentido do olfato é muito importante, né? Então, por exemplo, para você perceber se você está comendo um alimento estragado, né? Até tem situações de risco. Acho que pilotos não podem não podem ser aznósmicos, né? Soldados, ou enfim, onde tiver uma situação de perigo, onde você precisa perceber que está vazando gás, que tem cheiro de queimado, né? Você se põe em risco, né? Se você não consegue ter o sentido do olfato bem desenvolvido, né? Muito bem. Então, falando seria por que estudar, por que é importante e o decréscimo de qualidade de vida, né, que essas pessoas têm, né, de não sentir prazer comendo e outras coisas, tá? Muito bem. Aqui, então, nessa cavidade, né, então, desse lado aqui, onde a gente está passando o ar, né, que a gente aspirou aqui, então, os dendritos desses neurônios olfatórios, neurônios sensoriais olfatórios, também chamados de neurônios receptores, tá? Não confundir, porque existe o receptor olfatório, que é um receptor mesmo, uma molécula de membrana, e tem pessoas que falam neurônio receptor, que seria o que eu prefiro chamar e muita gente da literatura, de neurônio sensorial olfatório. Tá? Então, eles estão nesse epitélio, projetam seus axônios direto para o sistema nervoso central. Então, isso aqui é o bulbo olfatório, aqui, ó, esse é o bulbo olfatório, certo? Já estamos no sistema nervoso central, e aqui eles fazem sinapses com essas células mitrais, que a gente chama de glomérulos, né? Essas organizações aqui, que são feitas com esses receptores. A gente vai poder entrar em muito detalhe disso, né? Porque a gente quer entender outra coisa aqui. Bom, então dentro disso que eu mostrei, né? Então a gente tem o epitélio olfatório, né? Tem uma lâmina própria, tá? Então aqui vão passar os axônios, vão formar fibras, né?
vão se organizar como nervos e depois ir para o bulbo olfatório. Então, isso aqui, já estou supondo que todo mundo já está craque agora, tá? E dentro do epitélio olfatório, a gente tem não só neurônios olfatórios, a gente tem umas células bem apicais desse epitélio, que são chamadas de células de suporte ou de sustentação. E, além disso, a gente tem células que formam uma glândula, tá? É daqui que sai secreção de muco aqui, que tem um papel importante, né? Não só envolvido em patologias, né? Mas também para detecção dos odores, né? Então, se a gente fosse olhar histologicamente, essa camada de células aqui é onde estão os neurônios, né? Majoritariamente tem neurônios aqui sensoriais, olfatórios. E aqui a lâmina própria, onde você tem vasculatura, né? Você tem os axônios passando, tem outros tipos de células aqui, né? Então, elas podem ser importantes num segundo momento que eu vou falar também, tá? Bom, além disso, o que tem, né? Tem células progenitoras. Então, uma particularidade aqui do epitélio olfatório é que essas células vão se renovando, elas podem ter uma média de 60 dias de vida, né? Então, depois de 60 dias, essas células, né, podem estar se renovando com alto turnover, então, né? Então, é o sítio neurogênico adulto dos mais ativos, né, que a gente tem. Então, tem as células progenitoras, né? Células basais, né, que são que tem mais características de célula-tronco, né? Não totipotente, né, mas pluripotente. E aqui a gente já tem os progenitores, né? E eles que dão origem aqui aos neurônios olfatórios, que eles vão ser imaturos, depois vão passar para maduros, tá? E aqui em cima de tudo são essas células de sustentação que eu falei, e aqui as células que formam o ducto, tá? Então essa glândula aqui é chamada de glândula de Bowman, ok? Então existem marcadores para a gente verificar essas células aqui, e elas vão ser importantes daqui para frente, por isso que eu estou falando mesmo. Lógico que os neurônios são chamativos, né? Sempre que a gente fala em neurônio, a gente já fica antenado. Mas essas células aqui, ó, a gente está vendo assim, sempre apicais, né? E a gente está vendo aqui esses ductos e glândulas de Bowman, né? Eu lendo em maior detalhe seria isso daqui, tá? E essas células podem desempenhar papéis importantes, né? Na destoxificação, né, de coisas que a gente está aspirando, né? Que a gente está cheirando. Então, tem várias enzimas de metabolização aqui. Elas podem ter um papel no olfato também, por estar controlando a disponibilidade de odorantes para os neurônios olfatórios, existe essa ideia. Mas o que é importante para a gente, é se você deflagrar uma inflamação, né? Então, a gente está vendo aqui um gene, um transcritor reportador de ativação, né? De transcrição pró-inflamatória, a gente está vendo justamente nessas células de sustentação, né? Então, é bem curioso que elas podem ser uma célula com perfil responsivo, né, para patógenos, né? Então, isso nos leva assim, a pensar, aproveitei um esquema aqui, que a gente tem dois momentos importantes, né? Então, quando a gente tem rinocinusite, lesões ao epitélio olfatório, patógenos, e a gente já vai incluir aqui logo o coronavírus, né? Enfim, moléculas tóxicas, né? Elas vão causar morte desses neurônios olfatórios, né? E às vezes elas causam indiretamente através da inflamação, tá? Então essa inflamação pode causar essa morte, a inflamação pode causar obstrução da passagem, né? Porque vai ficar muito material no lume da cavidade nasal, né? E a longo prazo você pode ter um problema nessa reposição celular, né? Então isso aqui, por exemplo, é algo que a gente comentou, né? Um artigo mais assim de perspectiva, né? Falando da ação dos corticoides, né? Que, olha só, é uma das coisas mais utilizadas para quem tem muita alergia, né? Ou faz muita rinocinusite, você aplica um corticoide nasal e isso nem sempre é bom para o seu olfato, né? E corticoides voltaram a ser falados agora fortemente por causa da Covid-19. Quem sabe eu pego esse gancho lá na frente. Vamos ver como a gente fica de tempo. Muito bem. Então, a gente está o tempo inteiro exposto a esses vírus, né, que estão presentes aí no ar, né?
E muitos desses vírus podem infectar o epitélio olfatório, né, e promover alterações celulares, né, com consequências funcionais olfatórias, né? Então, o que eles podem causar? Uma lesão direta ao epitélio olfatório com destruição das células. Então, a gente vai fragmentar, né, desfragmentar e não vai ter célula nenhuma para fazer a transdução do sinal olfatório, né? O odorante vai estar lá, mas não vai ter a maquinaria de detecção e envio de sinal para o sistema nervoso central, né? Então, pode ser que os vírus possam destruir essas células, né? Você pode ter uma outra modalidade de infecções persistentes no epitélio olfatório, né? Então, são vírus que têm baixa taxa replicativa, né? Se não me engano, para influenza pode fazer isso. Aqui tem muitos estudos com modelos de roedores, tá? Então, a gente também não conhece muita coisa sobre o humano, né? E vão provocar uma disfunção neuronal também, sem provocar a destruição do epitélio olfatório, né? E tem uns que são curiosos, né? Que eles entram pelo epitélio olfatório, se instalam no bulbo olfatório e prejudicam mais o bulbo olfatório do que o epitélio olfatório de forma direta, né? Bom, os vírus também, o pensamento aí que também tem sido muito repetido, né? Porque seria um alerta muito preocupante, que seria a invasão do sistema nervoso central, né? Então, vai chegar no bulbo olfatório através do nervo olfatório, né? Então, aqueles axônios que saem dos neurônios sensoriais olfatórios vão para o bulbo e eles vão servir de rodovia para o vírus chegar até o sistema nervoso central, tá? Então, essa é uma ideia também que vem sendo pesquisada desde 1960 alguma coisa, né? Ou até antes disso já se tinha alguma ideia, né? Na época lá do Sabin, e aqueles vírus que eles estudavam, né, infecções nasais, eles já tinham uma ideia de que o epitélio olfatório podia ser uma porta de entrada para alguns vírus neurotrópicos, né? Bom, e aí todo mundo ficou muito preocupado, porque está tendo perda de olfato, isso quer dizer que está atacando o sistema olfatório, né? Você tem sistema gustatório também, que você tem inervação para o sistema nervoso central, você tem essa situação de perigo extremo desse vírus chegar lá e provocar um grande estrago, né? Então já tem outra parte que não cabe aqui a gente falar, quanto que esses vírus infectam neurônios humanos em vivo, né? Também é algo que está sendo debatido, né? Não é um tópico que a gente pode abordar hoje, né? Então existe também invasão do sistema nervoso central por outras vias, né? E aí você pode ter comprometimento de áreas olfatórias centrais, né? Então, quando a pessoa não está sentindo cheiro, o que pode estar acontecendo, na verdade, é um problema no sistema nervoso central, né? Onde você tem regiões corticais, né? Então, você tem córtex piriforme, você tem o rinocórtex lá, você tem regiões que comunicam com o hipocampo, que podem estar sendo afetadas por alguma patologia e prejudicando o olfato, né? A percepção dos odores, okay? Dos odorantes, e aquilo sendo processado como olfato está prejudicado, tá? Então, isso também é uma hipótese que está sendo considerada, tá? Muito bem. E o que a gente sabe sobre a infecção do coronavírus no epitélio olfatório, né? Então, a gente tem muito menos material estudado, né? E muito menos modelo eficaz de estudo, intervenção. Você tem uma linhagem de neurônio olfatório, né? Ou você tem uma cultura bem sucedida de tecido de epitélio olfatório humano, né? Então, você até pode ter algumas coisas nesse sentido, mas não existem estudos maciços com organoides e esse tipo de approach, né? Então, o que né, se pressupõe? Se pressupõe um mecanismo semelhante a outros tecidos. Então, se a gente olhar esse aqui, esse é um artigo muito visto e muito citado, né? É um artigo de revisão mostrando para a gente que o vírus, né, vai atuar pelo principal, vai se ligar ao principal receptor dele, né, que é a ECA2, né? E aqui ele vai ter uma endocitose, né, vai ocorrer a replicação viral, e vai sair um monte de vírus dessas células, né? E podem infectar as outras células, né? Enquanto isso, vai sendo disparado sinais que propiciam a resposta inflamatória, né? Então, 2 semanas para trás, teve um seminário aqui, né? Só falando de resposta imuninata e Covid-19, né? Então, só para a gente pensar aqui,
que tudo que vocês já sabem sobre coronavírus é o que se pressupõe que pode estar acontecendo parecido no epiteliofatório. Então, aqui a gente seria natural procurar quais células expressam o receptor do coronavírus, certo? Né? Então, antes de isso num primeiro momento, e num segundo momento, né? A gente entender, né, a resposta inflamatória subjacente, né, que pode estar levando a uma destruição do tecido. Né? Então, se está acontecendo isso no pulmão, o que você vai ter? Um prejuízo da função pulmonar, né, e você não vai oxigenar. Né? Então, você não vai oxigenar bem. Se isso acontecer parecido no epiteliofatório, você vai destruir o epiteliofatório e não vai conseguir detectar os cheiros. Né? Os seus detectores vão estar totalmente destruídos. Né? Então, a gente não sabe que tipo de organização de resposta inflamatória, então mediadores inflamatórios que são liberados, se isso envolve a célula infectada ou as células adjacentes, né? Isso também pode envolver algo que está pouco caracterizado, que é a resposta imuninata no epiteliofatório humano, né? E aqui a gente vai ter outra situação, onde essas células de origem mieloide, né? Os macrófagos, né? Algumas pessoas gostam de chamar de micróglio no epiteliofatório, porque tem neurônio lá, mas não sabemos se é micróglio, tá? Vai acontecer isso, né? O vírus vai ativar um sinal via Toll receptor 7, 8, né? Que vai ativar esses genes pró-inflamatórios, né? E vai liberar mediadores, né? Então, isso vai ser crucial para a eliminação do vírus, mas vai trazer todo um processo, um possível processo de dano para o tecido, né? Muito bem. Então, primeira ideia, né, que eu comentei, vamos procurar, né, onde está o receptor do coronavírus, né? Então, todos esses estudos excelentes, né, usando bioinformática e bioestatística de ponta, né, se valendo de estudos com sequenciamento de RNA, né, de célula única, né? Então, eles se valeram desses estudos feitos com epitélio nasal humano, né? E outros tipos de material também, né? Lavado nasal, né? Lavado broncoalveolar, teve todo tipo de coisa. Então, esses bioinformatas conseguem fazer coisas fantásticas de conseguir juntar esses dados e poder analisar. E o que a gente está vendo aqui é um epitélio nasal desconstruído, né? Então, não sei se vocês estão com fome, mas lembra na culinária, né? Mais sofisticada, que tem aqueles pratos que são desconstruídos, né? Então, a gente tem uma coisa parecida aqui, que é um epitélio nasal desconstruído, passou célula, a célula foi analisada, e um mapa, né, de distribuição baseado nas semelhanças transcricionais realizado, né? Então, onde pode ser segregado aqui populações de célula, né? Então, aqui os neurônios olfatórios, né, sensoriais olfatórios, se juntaram aqui, né? Então, tem todo esse mapa aqui, ó. As células de sustentação estão aqui. Tá? E como é que ele sabe o que é? Ele vai descobrir que tem os marcadores ali. Ele sequenciou o transcriptoma, então ele sabe que essas células estão expressando os marcadores típicos de cada um desses tipos celulares. Tá? Então, tiveram vários estudos nesse sentido que descreveram que a ACE2, né, a ECA2, não é expressa nos neurônios olfatórios, né? Então, sejam eles imaturos ou maduros, né? Então, a gente está vendo aqui os maduros, tá com essa corzinha mais para azul, e os imaturos aqui, que estão nessa segregação aqui, não expressam ECA2, assim como é importante, né, também a presença da protease, né, a TMP RSS2, certo? Bom, resumindo aqui, o que eles observaram? Que as células de sustentação têm a ECA2, ok? E algumas, essas células basais, né, que são células mais tronco, né, progenitores mais primitivos, também tem. E o neurônio olfatório não tem essas moléculas. Então, do ponto de vista do que a gente conhece da infecção pelo coronavírus, ele não entraria diretamente pelo neurônio olfatório, né? Então, ele infectaria essas células de sustentação aqui que estão imunomarcadas para ECA2, né? E aqui embaixo a gente está vendo essas células basais, né?
que são progenitores mais primitivos, tá? Então, esses daqui seria a porta de entrada, tá? Porque tem um tight junction aqui, né? Que geralmente bloqueia a passagem de elementos assim macromoleculares para cá, muito grandes. Eles não passam, então os vírus estariam infectando aqui, mas a gente desconhece totalmente depois como o vírus faz o shedding dele, né? Se ele volta para ser apical, se ele sai basolateral, a gente não sabe, ainda não tem esses detalhes, né? E esse outro estudo aqui, ele pegou então uma biópsia humana, né? E mostrou aqui, ó, o epitélio olfatório, a transição para o epitélio respiratório, é uma imagem que a gente gosta muito lá no nosso grupo, que a gente discute as questões da anosmia e Covid-19, tá? E a gente está vendo essa marcação aqui, ó, em células de sustentação da ECA2, e não tem aqui no epitélio respiratório, deve ser uma expressão muito fraca. Então, os estudos que foram feitos com RNA também podem ser complicados de interpretar, porque a gente não sabe quanto daquilo vira proteína, né? Então, a gente também tem mais esse fator complicante para interpretar, tá? Então, eu já estou na reta final aqui, né? Então, para quem quiser saber do assunto, eu recomendo essa revisão extremamente nova, que eu soube dela ontem, e passei a ler desesperadamente enquanto eu preparava o seminário de hoje, tá? Então, aqui vai sair na Neuron, né? É um pré-proof. Ele está mostrando para a gente, nesse esquema, né? Vai interessar para a gente o epitélio respiratório. Quem está em cinza aqui são as células que expressam ECA2 e a protease, certo? Seria a forma de entrada do vírus que a gente mais conhece, tá? Então, essas células têm, as células basais têm e os neurônios não têm. Células da glândula têm também, tá? Então, o vírus poderia estar entrando, infectando essas células aqui, mas não essas, tá? Bom, ao contrário do epitélio respiratório, né, onde pelo menos por expressão gênica, né, de nível transcricional, parece que tem maior abundância aí de tipos celulares, né? Seria uma explicação da migração do vírus aqui, mais para o epitélio respiratório. Então, só um parênteses aqui, né? A gente tem um vírus aí novo, né, que tem uma preferência por se instalar nas vias aéreas superiores, né? Por isso que ele é transmissível, assim, aprendi isso com meus colegas aí que a gente discute, né? Mas a gente não sabe nada sobre focos de replicação do vírus, né? Olhando epitélio respiratório comparado ao epitélio olfatório, tá? Bom, e qual a hipótese que essa revisão está trazendo, né? Então, ela pegou, lembra aquele artigo de imagem que eu mostrei para vocês, né? Então, está mostrando que teve que ele chamou de inflamação obstrutiva, mas é uma inflamação obstrutiva, né? Nesse nível anatômico aqui, né? Onde costuma ter o epitélio olfatório. Então, ele ficaria inflamado e prejudicaria a detecção de odores, né? Então, não é uma obstrução típica do que a gente vulgarmente chama de nariz encatarrado, né? Não seria nada desse tipo, tá? Seria um outro tipo de obstrução. Tem outra situação que ele coloca aqui, que me parece mais plausível. Então, o vírus chegando aqui nas células de sustentação, né? Quer dizer, isso aqui não é excludente, né? Mas, assim, são hipóteses para explicar o que aconteceu, né? Então, os vírus entrando aqui vai causar algum tipo de perturbação do epitélio olfatório, né? Ele colocou aqui desbalance iônico, e os neurônios olfatórios vão morrer, certo? E uma aqui que eu particularmente gosto mais seria a participação de células intermediárias, que ele chamou, que eu chamaria de células da imunidade inata, talvez, né? Que não essas daqui que estão... Eu não entendi muito bem, assim, seria uma ação prejudicial à função desses neurônios, né? Então, seria através dessas células inflamatórias, tem uma célula intermediária que faz isso, né? Então, para mim não ficou muito claro também, porque a primeira vez que eu vi, eu imaginei células da imunidade inata, né? Macrófagos, outras células, que vão acabar prejudicando aqui a função olfatória, mas porque vão fazer morte dos neurônios olfatórios. Então, isso não está tão claro nesse esquema. E uma outra alternativa seria que existe uma infecção direta dos neurônios olfatórios, causando a morte deles ou prejuízo da função deles, tá?
Existem outros receptores, outras portas de entrada que estão sendo descritas, né, para o coronavírus novo, né? Então, tem o CD147, se não me engano, ele é expresso em neurônios olfatórios. Tem outros tipos de moléculas, aí, como a neuropilina, né? Então, tem um estudo aqui que eu ia incluir, acabei não incluindo, que também está tentando caracterizar uma outra porta de entrada, né, do coronavírus nos neurônios, tá? Mas ainda tem muito material, está faltando material muito escasso para poder resolver isso, né? Então, estou colocando para vocês, né, as perguntas que vão ter que ser respondidas, né? Como o vírus provoca a disfunção dos neurônios sensoriais olfatórios, né? Como o SARS-CoV-2 se propaga no epitélio olfatório, né? Qual a participação de mecanismos de morte celular ou ativação da resposta inflamatória, né? E o que essa resposta inflamatória faria no epitélio olfatório, né? Ou se o neurônio infectado, né, for direcionado para a morte celular, isso pode ser um mecanismo protetor, né? Então existe uma ideia aí, já antes desse século, de um pesquisador que estuda bastante vírus, né, que infectam o epitélio olfatório, e ele já tinha colocado essa ideia, e outros pesquisadores também devem ter pensado nisso, e talvez colocaram isso não na mesma época, que o fato de você ter um mecanismo talvez destrutivo do neurônio olfatório seja uma maneira de você cortar a porta de entrada aí do vírus, né, para o sistema nervoso central, tá? Apesar que a gente não sabe se isso acontece para esse vírus, tá? Ao contrário do que se pensava, muitos vírus não fazem isso. Eles podem infectar o epitélio olfatório, mas chegam ao sistema nervoso central por outras vias, tá? Então, isso é muito dependente do tipo de vírus, do modelo animal que você usa, né? E nos interessa também como fica o epitélio olfatório após a infecção, né, pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, né? Quais as consequências a longo prazo, né? Então, ontem eu recebi, né, de uma pessoa que teve conhecimento aí da nossa pesquisa aí que a gente está fazendo online, que ela disse que está desde abril, né, sem sentir o olfato, né? Então ela estava querendo entrar em contato, saber mais sobre o assunto. Então a gente pode estar tendo alguns desses casos em função do novo coronavírus. A gente ainda não sabe nada sobre isso, né? Então, o que a gente não trouxe nenhum resultado, né? A gente tinha comentado com a Marimélia, né? A gente não tem, a gente vai demorar para a gente conseguir ter material de trabalho, né? Mas nos interessa ter desenvolvimento de modelos animais, né? Então, para estudar esse assunto, né? Então, tem um animal que expressa a ECA2 humana, né? Então, tem uns que são sobre o mesmo promotor do gene, né, do murino, tem outros que são transgênicos, né, que expressam sobre um promotor da citoqueratina 18. Bom, então fica um convite aqui, quem quiser também interagir com a gente, né, colaborar, e, pô, vocês todos são muito bem-vindos aqui, né, eu acho que só vai melhorar a qualidade, assim, do tipo de estudo que a gente pode fazer, né. E a gente tá começando, então, a fazer parcerias, né? Então, para começar a coletar material humano, né? Então, pode ser regiões que têm ricas em epitélio olfatório, né? Mas só um parênteses aqui. Pacientes que estão com Covid-19 não podem fazer biópsias, né? Então, isso não pode ser feito. E a aquisição de material de necrópsia, né? De pacientes que morreram de Covid-19 também é extremamente difícil de obter, né? Então, a gente está pensando em alternativas de estudar, né? O que será que acontece com uma pessoa que já teve Covid, né? E aí já está passando pelo procedimento onde é possível uma coleta, né, do material. Então, a gente está com essas outras perguntas, também nos interessam suaves nasais, onde a gente possa buscar alguns marcadores que podem ser importantes para entender a disfunção olfatória, né? E também verificar metodologias multidisciplinares, né, para acompanhar consequências da infecção, né? Então, parcerias com profissionais atuantes em hospitais, né, para acompanhar pacientes internados e ambulatoriais, né? Então, isso é extremamente importante, que é uma coisa que às vezes os docentes, os médicos de um departamento não conseguem, por si só, organizar esse tipo de estudo, né? Então, fica aqui também esse convite, né, para
a gente estabelecer parcerias, né? Então, meus agradecimentos aqui, então, né, para a Bettina Mauni, que é a Débora Sketchman, o Alexandre Bruni, né, que juntos a gente faz esse grupo aqui mais de ciência básica, para pensar no assunto, né, da Faculdade de Medicina tem o Richard Vogels, o Fábio Pina, a gente conversou também com o Deodedite Brandão Neto, ele também está conduzindo um estudo, né, que conduziu um estudo com pacientes internados e outros que não estavam internados. Os alunos no laboratório, né, a gente sempre é bom discutir com eles algumas ideias, né, o departamento de bioquímica da Unifesp que dá suporte para a gente, né, e eu não sei se eu perdi a noção do tempo, eu me estendi demais, quase foi isso, eu já me desculpo, espero que tenha sido proveitoso e interessante essas ideias que foram colocadas. Foi ótimo, Isaías. Tá no tempo, tranquilo. Que bom. Não reprovei, então. Não. Muito obrigada, já vou agradecendo aqui. Tem várias perguntas, tá? Então eu vou começar de pegar lá das primeiras. Tem vários elogios também, e aí depois eu te passo, aí você vê todos os comentários. Eu acho que é um assunto que é muito, além de ser muito atual, né, ainda a gente tem muita coisa que a gente não sabe, né, então eu acho que isso instiga também, e acho que as pessoas conseguem relacionar isso, né, porque como você falou no começo, ou a própria pessoa já teve, como tem alguns relatos aqui que eu vou te passar, ou conhece alguém, né, que teve esses problemas de perda de olfato e paladar. Bom, vamos lá. Primeiro tem a Jéssica Fausto, que logo no início disse que passou parabéns, né, ex-aluna. Vamos começar aqui. O Romário Teles, ele pergunta a respeito dos receptores, né? Então, que se o SARS-CoV-2, quando se liga a ECA2, se isso é que poderia impedir a transmissão do paladar, do olfato. É isso. Então, ele estava perguntando se existiria algum tipo de competição, né? Com a própria... É uma excelente pergunta. Eu ia colocar alguma coisa assim, que eu estava vendo um artigo aí de uma da série da Nature aí, que era nos rins, né? Justamente comentando, porque lá parece que, né, quer dizer, a gente sabe que o sistema renina-angiotensina é mais estudado, você tem drogas para atuar ali, não sei se está estabelecido o que pode ser feito sem ter muita consequência para a função renal. O que a gente sabe sobre angiotensina no epitélio olfatório deve ser praticamente zero, né? Então, se eles têm algum papel na transdução de sinal, né, porque o vírus vai internalizar, não sei se eu entendi se é isso, né, pode ser que... a gente não tem como saber, né? Eu também tenho um viés de pensamento que, vendo de que qualquer disparo de resposta imuninata que você dá no epitélio olfatório costuma ser debilitante para o epitélio olfatório, pode ter um componente destrutivo muito forte, né? Então, parece uma resposta imuninata, mesmo programada para... Mas a gente não sabe se isso acontece no coronavírus, né? Então, isso vai forçar a gente a estudar o que a angiotensina faz no epitélio olfatório. Por que essas células de sustentação fazem essa conversão aí, né? Mas eu não saberia dizer, é uma excelente pergunta, né? Vou aproveitar para dar um alô para a Jéssica. Teve uma pergunta que não tem nada a ver com que a Lorena Santos, que pergunta se tem lista de presença. Não temos lista de presença. Se você tiver o certificado e você se inscreveu antes, aí você pode pegar direto ali lá no site da PROEC. Voltando para as perguntas. Então, a Emi Maquino, ela pergunta se existe a possibilidade de anosmia e um breve momento de retorno do olfato e do paladar. Então, tem um período e depois volta. Ela pergunta isso porque ela está com anosmia e ageusia
e testou positivo há uma semana. E ela disse que teve essa experiência, então acho que ela teve perda de olfato, voltou e, pelo que eu estou entendendo, voltou a perder, né, de novo. Ah, bem legal essa colocação, né? Na verdade, tem várias coisas que não deu para se estender, mas parece que é um pouco heterogêneo o quanto que uma pessoa pode ficar com prejuízo do sentido olfatório, né? Então, tem pessoas que podem ficar, sei lá, poucos dias. E isso não é condizente com, por exemplo, uma destruição do epitélio olfatório, né? Ele vai demorar cerca de 2 semanas, né, para se regenerar. Tem estudos que mostram que, inclusive, esse sinal inflamatório acelera a regeneração, né, do epitélio olfatório, ele é necessário. Só que ainda vai ser uma recuperação gradual, né? Então, a gente não tem ideia, por exemplo, se as pessoas têm uma recuperação tudo ou nada. Né? Tudo ou nada é condizente com um bloqueio, assim mesmo, né? Uma coisa física que foi removida e voltou imediatamente, né? Qualquer coisa que precisar de uma remodelagem de tecido é gradual, né? E quando você tem destruições extensivas, né? Você produz, parece que um pouco desses neurônios intermediários aí, que não vão ser tão competentes em traduzir sinal, né? Então, a gente tentou medir isso na nossa pesquisa, se as pessoas, mas é muito complicado, porque é um estudo transversal. E no estudo transversal você vai ter pessoas que já passaram por tudo e recuperaram, né? Então, essa pessoa que recuperou vai poder falar assim, eu fiquei 15 dias sem olfato, mas recuperei, né? E tem outra pessoa assim, eu estou 3 dias sem olfato, mas ainda estou sem olfato. Você não sabe quando ela vai recuperar, né? Então, quando a gente pegou aquele retrato, e a maioria dos estudos são dessa natureza, a gente ainda não tem estudos de coorte acontecendo, né? Eles são complicados, eles têm baixa adesão, né? Então, é difícil responder. Assim, o que a gente tem visto é que retorna, assim, né? No geral, as pessoas, eu acho que é uma minoria que tem uma persistência dessa perda de olfato. Isso é diferente do influenza, né? Tem alguns influenzas que provocam uma perda olfatória que demora meses para recuperar, né? Então, existe toda a variação individual e o que funciona para quer dizer, o que se sabe para um vírus não serve para o outro. Então, está muito difícil fazer qualquer predição nesse momento, né? Mas, assim, eu queria te dar uma ideia encorajadora. Eu acho que as pessoas têm visto a recuperação do olfato, assim, a percepção que a gente tem, mas eu não tenho nenhuma métrica. Acho que você está muda. Eu achei que eu tinha ligado. Agora está ouvindo, né? Tá. Tem uma pergunta do Célio Bispo de Souza, que acho que emenda com isso que você acabou de falar, que ele pergunta justamente de quanto tempo que levaria entre a infecção e a perda do olfato, que acho que é, né, o que você falou, variável, e se a pessoa perderia para sempre por causa da morte desses neurônios, né? Mas então acho que é um pouco do que você já tinha respondido aí, não sei se você quer complementar alguma coisa. Para ser uma perda completa, precisa ser uma destruição muito agressiva, ou isso propagar até o epitélio, até o bulbo olfatório, né? Se isso propagar até o bulbo olfatório, causa uma desorganização lá dos glomérulos, das células que fazem depois o relay, né, da informação nervosa, né? E você pode ter algumas consequências. Assim, do que eu já tinha conversado antes, né, bem uns anos atrás aí com alguns otorrinos, né, que é uma queixa que eles falam, olha, você estuda olfato, nossa, tem paciente que fala, eu daria tudo para ter olfato de volta, né? Os casos mais terríveis geralmente são de traumatismo, né, porque você tem uma quebra do osso aqui que ela corta os axônios e fica de tal forma que dificilmente eles voltam a se conectar, né? Então esses são os casos mais graves. O que eu posso falar para você é o seguinte, não sei se vale para coronavírus, tá? Mas é importante 2 coisas que eu vou falar que eu acho que muita gente deve ter essa curiosidade. Tem estudos que mostram quanto mais rápido você recupera, né, começa a recuperar o olfato, melhor é o prognóstico. Quanto mais demora para reaparecer alguma coisa do olfato, pior o prognóstico. E a coisa que eu posso falar é que mesmo aqui na escola eu sei que tem grupos que estudam isso, que é o treinamento olfatório. Se a pessoa perdeu o olfato, você começa a fazer ela
forçar a cheirar, né? E parece que isso tem um efeito muito positivo, né? Então, se alguém está percebendo que está demorando muito para recuperar o olfato, acho que vale a pena procurar esses profissionais, né, que já têm essa expertise. A Emi Makino, que tinha comentado que ela está com perda de olfato agora, ela tinha feito uma pergunta similar a isso, né? Se tinha a ver com a gravidade, né? E também, então, na verdade, seria um bom prognóstico, né? Você ter uma recuperação do olfato mais rápida, né? Ou estaria mais relacionado. E a outra coisa que ela e a Daniela perguntam é se tem alguma relação entre a perda e a perda de olfato e paladar e a carga viral. Existe Exato. Excelente pergunta, porque se sabe zero disso, né? A gente sabe que tem a carga viral, por exemplo, pode determinar se você vai ser infectado ou não, né? Isso está ficando bem estabelecido, X de partículas virais, por tanto tempo, né? Você tem, mas eu acho que depende não só da carga, né? Estava discutindo isso ontem com esses colegas aí que eu mencionei. Às vezes é a forma que contaminou também, né? Se ela começou aqui mais orofaringe e subiu depois. A gente não sabe muito. Por que eu estou falando isso? E com influenza já tem uns estudos assim, né? Que lá o modelo animal que parece que mais se assemelha ao humano é o furão. Eu também não sabia disso. É o ferret, né? Então você pega o furão e infecta lá com algumas cepas, né, de influenza, e eles descobriram que quando você coloca no nariz, você não mimetizava muito a situação real do influenza, né? Que você tinha que ter, na verdade, uma contaminação, assim, começando pela orofaríngea, aí o vírus se propaga nas vias aéreas superiores da forma mais parecida com o que acontece, e aí ele espalha para os outros animais, né? Então a gente tem o problema da carga e tem o problema de saber como espalhou, onde pegou o vírus e começou a espalhar. E tinha também uma história que dizia que quem tem anosmia tem melhor prognóstico, né? Isso não está nada confirmado ainda sobre essa história, né? Porque as pessoas que evoluem muito rápido para um quadro grave, geralmente não são perguntadas ou respondem pesquisas sobre como está o olfato delas, ou talvez nem lembrem, né? Mas assim, estão preocupadas com respirar e oxigenar. Então, tem várias questões sobre a carga viral e onde o vírus propaga que a gente não sabe, né? Uma das ideias que são atraentes é se o epitélio olfatório tem algum tipo de imunidade que pode interferir nisso, no espalhamento, na retenção nas vias aéreas superiores ou não. A gente sabe zero disso. Obrigada. A Dulce Casarini diz que a caracterização da utilidade do teste objetivo do olfato, combinado a um rastreamento de sintomas e rastreamento de contatos para detectar a infecção pelo SARS-CoV-2 nos indivíduos assintomáticos e a caracterização da correlação temporal do retorno da função olfativa documentada por testes longitudinais. Se seriam estudos necessários. Então, se você poderia fazer uma correlação, né, entre o teste do olfato com o rastreamento dos sintomas, rastreamento de contatos, né, nos assintomáticos. É super interessante, né? Eu acho que tem pessoas trabalhando nisso, né? Por exemplo, agora a FAPESP, ela disponibilizou o banco lá de hospitais, né? Que tem todos os dados do paciente. E conversando perguntei para o Helder na segunda-feira, ele tinha visto os dados e ainda não estava aberto os dados na segunda, ele comentou que parecia que não tinha coisas de anosmia, né? E que isso teria que ser realmente feito parcerias, porque depende de ambulatórios, né, que o paciente está, então ele está na infectologia, então o pessoal da infectologia não está conduzindo essa pesquisa, né? Então
eu acho que depende de bolar, e o Helder acho que está fazendo isso, um aplicativo para hospitais, onde o médico vai lá e vai colocando sintomas, né? Só que eu acho que é uma coisa não tão sofisticada quanto, né, a Dulce comentou, né? Que você precisa ter os testes, né? Fazer alguma coisa parecida com o pessoal da Pensilvânia fez, né? Eles foram lá e colocaram os testes, né? E podem ter graus diferentes de anosmia, medir a recuperação. Existe um aplicativo, tem um consórcio, eu apaguei esse slide por engano, né? Agora é que eu percebi que ele foi embora, né? Tem um consórcio fazendo um estudo grande mundial, que é o CGE, eu não vou lembrar. Não, que tem na França, Com 4 letras. Você entra lá e você escolhe a língua. Então, é um formulário multilíngue, acho que a Betina ajudou a traduzir para o português. E eles têm um tipo de aplicativo que ele te dá um score de olfato e você vai acompanhando se aquilo vai subindo ou descendo. Então, ele seria talvez um acompanhamento longitudinal interessante. Agora, juntar com os outros sintomas é possível se a coleta de informação for bem feita, né? Então, são os estudos de corte mais sofisticados, né? E dependem dessa adesão da pessoa continuar fazendo o estudo, né? Então, geralmente você começa com muitas pessoas e termina com poucas, né? Então, mas é um estudo super necessário. Eu acho que essas abordagens multidisciplinares precisam começar a ser feitas, né? Porque a gente começou a fazer aqui no Brasil mesmo, porque a gente fica esperando os outros países fazer, né? E, eu acho que a gente tem que aprender a fazer, se organizar para fazer e tentar sofisticar o tipo de conclusão que a gente pode ter a partir desses estudos, né? É excelente ser colocado isso. Eu acho que precisa ser feito, sim. Obrigada. Agora uma pergunta do Ivarne Sariol, nosso chefe. Primeiro ele te dá os parabéns e depois ele pergunta se tem infiltrados inflamatórios de linfócito CD4 e CD8 no local da infecção, aí no epitélio olfatório. Então, Ivan, eu acho que vai começar a sair esses estudos, né? Porque essa história de imunidade no epitélio olfatório era muito negligenciada e, infelizmente, assim, a gente estava conduzindo isso aí 10 anos atrás, mas a gente teve uns tropeços, né? Mas eu acho que o pessoal vai começar, assim, a caracterizar, né? São grupos aí que trabalham em alto nível e eles têm total condição de estabelecer isso. Acho que no momento não se sabe, mas acho que teve um estudo com outros vírus, né? Com depressão de micróglia e vendo que ela é importante para ativar linfócito. Teve um estudo que saiu numa Nature aí, se eu não me engano. Ou não, foi na Science Immunology. Estudo que saiu, mas não era coronavírus. Daí também era focado no bulbo olfatório e não no epitélio olfatório. Mas, assim, é algo que dá para ser feito. Por exemplo, se a gente tem no material, a gente consegue caracterizar, mas é um material muito difícil de trabalhar, né? Ele sai de um jeito todo estrupiado ali, né, da coleta, né? Que nem para ter uma ideia, né? Só para colocar para vocês que não sabem, quando a gente vai estudar no camundongo, a gente deixa todo o focinho dele inteiro, assim, né? Descalcifica e vai fatiando aquilo, né? Para preservar a histologia do tecido. E quando sai de uma biópsia ou outra coisa desse tipo, sai realmente difícil de trabalhar, né? Mas é possível. E eu não sei, pode ser que eu ainda não saiba. Está saindo muito pré-print, muito Media Archive, bioarchive. Tá impossível de acompanhar. Mas vamos ter que saber isso uma hora, Ivani. Isso aí vai ter que ser descoberto aí, né? O papel dos interferons, né? Isso vai ter que ser tudo clarificado e eu acho que vai. Obrigada. Agora uma pergunta da Gisele Zenker, nossa colega, também dá os parabéns. E ela pergunta se você acha que poderia haver um desequilíbrio na indução e resistência à piroptose durante a infecção, e se esse poderia ser um mecanismo envolvido na morte dessas células.
É excelente, Gisele. É uma coisa também que vamos pegar assim, né? A gente tem uma diversidade ali de células, né, que vai mudar ao longo do tempo que a resposta imune é desencadeada, né? Então parece que essas células de sustentação, né, elas são um tipo de linha de frente assim para detectar esses pumps e dumps, né? Mas eu acho que não se sabe nada sobre piroptose nessas células, né? E para células do epitélio pulmonar, né? Você pode me corrigir, Gisele, eu acho que se acredita que exista essa piroptose, né? Para liberar dumps, alarminas, né? Mas do epitélio eu acho que a gente ainda não conhece. Num segundo momento, a gente sabe que vai aparecer células que são CCR2, CX3, CR1 positivas, né? Elas começam a infiltrar lá, tem neutrófilo que fica no exudato ali, né? Passa para a parte de fora do epitélio. A gente também não sabe para onde ele vem, se vem pela glândula, se ele atravessa o epitélio. A gente não conhece isso, a gente conhece muito pouco sobre os mecanismos de morte celular. Agora, o neurônio, eu não tenho ideia como ele morre. A gente sabe que, por exemplo, com LPS ele é túnel positivo, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Como você sabe. É uma boa pergunta. Obrigada. A Karina Bortolucci, que achou muito interessante, ela gostaria de saber mais a respeito do possível envolvimento dos astrócitos. Karina, no epitélio olfatório não tem astrócito, mas o pessoal que acredita que o vírus caminha até o bulbo olfatório, aí eles acham que pode ser que tenha o papel do astrócito, porque na verdade as células na verdade, esquecendo que vai chegar no tecido nervoso por essa via olfatória, as células que são EK2 positivas são endoteliais, né, ou perícitos, eu não lembro, elas estão naquela unidade microvascular, da qual o astrócito faz parte, né? Então, no epitélio olfatório não existe astrócito. A gente já fez uma marcação de FAP no epitélio olfatório, mas você pega umas células da lâmina própria que são meio esquisitinhas, mas não são astrócitos na verdade. Tem umas células elas chamam células fazedoras de bainha, mas elas não fazem bainha de mielina no epitélio olfatório. Elas fazem se você colocar em outro lugar. É super esquisito, todo nome que deram para essas coitadas, né? Então, lá onde elas estão, elas não fazem bainha de mielina e elas têm esse nome. Essas células, elas podem ter alguma característica de suporte semelhante ao astrócito, ainda que alguém pensaria no oligodendrócito para elas, mas as células de suporte são chamadas tipo uma célula glia-like, mas ela não tem nenhuma característica de astrócito. Então, do epitélio olfatório não teria mais lá no bulbo, se essa inflamação propagar, aí o astrócito começa a ter um papel, sim, porque ele fica reativo, ele começa a alterar a localização de aquaporinas, né? Ele pode participar de edemas, né, locais, né, e metabolismo. Então, é uma célula super interessante para ser abordada nesse contexto de infecção do sistema nervoso central, do qual ainda existe muito ceticismo, né, em cima dele, né? Então, porque existem várias complicações neurológicas que são hemodinâmicas, né? Então, não está muito claro se isso ocorre ou não. Mas sim, a gente teve várias discussões com astrócitos, né, Karina? Eu acho que são células aí para a gente olhar sempre que pode. Obrigada. O Pedro Zanotto Amaral, ainda voltando um pouco na questão da recuperação da perda, né, do olfato, ele quer saber se já se sabe mais ou menos qual é a proporção, mesmo que seja uma estimativa grosseira, uma proporção da recuperação de olfato depois que o paciente se recupera. Não é em questão de tempo, mas tipo, 100%, se já se sabe, se tem uma estimativa da recuperação. Deixa eu ver se eu voltar o slide, porque de cabeça eu não sei. Eu tenho uns slides aqui, tem um estudo lá do grupo do Richard Doughty. Opa, queria ter ido para cá, para cima.
Eu acho que eu colei o abstract dele. Esses estudos aqui, eu queria achar, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Eu não colei essa parte do. Eu acho que ele não sei se ele fez o acompanhamento, viu? Mas alguns desses estudos tem acompanhamento. Eu acho que a recuperação é alta. Talvez a questão mais seja a variação do tempo, né? Que algumas pessoas recuperam mais rápido, outros demoram mais. Essa que recupera rápido, tem gente que reporta recuperação em dias, né? E a gente tem outros complicantes, né? Por exemplo, quando a gente vai vendo essas palavras associadas à pesquisa na rede, você coloca lá o olfato, e eu ia projetar, eu também apaguei, né? Sem querer. Mas tem umas bem curiosas, que é assim, o que é olfato? Né? Então, é uma pergunta muito feita. Então, a pessoa mesmo não sabe o que é. Ah, você parou de sentir cheiro. E as pessoas confundem gosto com cheiro, e tem o flavor também. O flavor é aquele que soma o gosto são 5, né? Salgado, doce, umami, amargo, né? Azedo, e soma aqueles odorantes que são liberados quando você mastiga, né? Eles sobem lá por trás, chegam no epitélio olfatório, e a soma disso é o flavor. Então as pessoas também acham que estão perdendo o paladar, porque na verdade o epitélio olfatório está comprometido, né? Então talvez ela ainda esteja sentindo gosto salgado, doce. Teria que ser feito um trabalho educativo, né, para a gente ter um feedback de volume, assim, né, com população brasileira ou outra, porque é muito confuso para as pessoas como avaliar isso, né? Mas eu acho que eu não tenho ideia de proporção, não. Eu acho que nosso estudo ele vai dizer alguma coisa nesse sentido, mas como eu falei, é meio incompleto. Se você pegou a pessoa no meio da coisa, né? Então, e a gente tem assim, a gente deve estar com 1.500 respostas agora, muito centradas em São Paulo, a gente não conseguiu espalhar. Mas se vocês conseguirem ajudar a espalhar, vai ser ótimo. Porque às vezes esse corpo a corpo funciona melhor, né? Você fala, você está aí no Ceará? Você conhece alguém do hospital? A gente conseguiu, às vezes, 20 respostas, assim, né? Mas a gente está super centrado em São Paulo, e às vezes você tem uma minoria que é positiva para coronavírus, perdeu o olfato por mais de 15 dias, e ainda não recuperou, mas a gente não sabe a data também, né? Então a gente não vai conseguir precisar isso, só mesmo esses acompanhamentos que são talvez mais ambulatoriais ou ambulatoriais-like, que o cara liga, né? Fica lá no pé da pessoa, esses vão saber responder. Eu tinha esse número de algum estudo, mas eu esqueci totalmente, me desculpa. Eu sempre preparo a apresentação de última hora, estava até 3 da manhã. Então, eu me desculpo, porque eu realmente ouvi um pouco dessa informação, mas eu não consigo lembrar agora. Eu acho, eu considero que é alto. Eu acho que de quem perdeu o olfato é cerca de 12% que está tendo problema para recuperar. Tá? E aí você começa a confundir com alguma coisa que já acontece normalmente. Né? Você pegar déficit olfatório, ele já é presente na população, tá? Em algum grau. Tá? Em 10%, alguma coisa assim. Quem tem rinite alérgica e usa muito corticoide, com certeza. Com certeza tem altas chances de ter esses problemas. Né? Então, eu acho difícil, não ter estudo suficiente para alguém falar qual que é a proporção, eu acho, porque começa a se misturar com outras coisas que estão acontecendo. Tá? Então, tem com a infecção com flu, né, com influenza. Então, eu tenho esse número meio na cabeça aí, que são 12%, que perderam muito olfato, e desses que perderam muito olfato, 10% não vai demorar mais para recuperar. Eu acho que seria um número assim, mas eu estou chutando. Acho que um pouco do que você respondeu aí, mais um pouco do que você respondeu antes, vai
responder a pergunta da Bruna Rainho Rocha, mas de qualquer maneira eu vou colocar porque eu acho que é bastante relevante. Ela disse que ela é fonoaudióloga e ela queria saber o que você acha do treinamento olfatório nesses casos de perda do olfato pelo SARS-CoV-2. Você já comentou em duas respostas diferentes. Eu comentei como leigo, porque é o que eu ouvi dizer, né? Mas eu nunca acompanhei um estudo, mas eu já vi relatos, assim, estudos dizendo que isso costuma funcionar assim. E é super importante, né? E eu acho que a Fono pode fazer um trabalho bem legal, né? E a Fono tem um papel também na frente, né? Parece, eu desconhecia também com pacientes que têm dificuldade de engolir, em alguma fase ali do atendimento da Covid-19, né? Então, é sempre muito bem-vinda aí a ajuda da Fono, que tem uma percepção bem importante sobre o que está acontecendo com o paciente, né? Então, por isso que eu reforço, os estudos com multidisciplinares estão sendo super importantes para pegar desde o diagnóstico, estudo mais básico, atendimento, acompanhamento e tratamento do paciente, né? Então, até onde eu vi, é uma coisa que é para ser estimulada, sim, esse treinamento olfatório. Obrigada. Agora uma pergunta da Jéssica, porque lá no começo ela só falou oi, mas agora ela perguntou. Ela disse que atualmente ela está trabalhando com pacientes anósmicos e hipósmicos, com hipogonadismo e hipogonadotrófico congênito. E ela tem dados de alguns marcadores gênicos que estão alterados nesses pacientes. E aí ela pergunta, será que esses marcadores também estariam alterados em COVID, com anosmia e hiposmia? Você acha que... Olha, eu até acho interessante, Jéssica, porque uma das nossas colegas aí de grupo de estudo, a Débora, ela fica falando muito dessa questão das anosmias congênitas, né? Então, eu acho que a que você está falando geralmente, né? Tem acho que cirropatias e também tem essas doenças de migração, onde os neurônios que têm essa origem lá no epitélio olfatório migram lá para o hipotálamo, né? São secretores de hormônio GNRH, eles não conseguem migrar e tem esse problema, mas você deve estar estudando o espectro com outras variantes dessas doenças, né? Eu não saberia dizer, eu precisaria entender por que estaria alterado, né? Porque ser um gene constitutivo, né? Constitutivamente expresso no neurônio olfatório, o neurônio morreu e acabou sendo que você não, né, diminuiu, né? Então precisaria ver onde você estaria buscando esse material, né? Para estudar, né? Se você estaria fazendo uma biópsia lá, pegando um pedaço de tecido e vendo, né? Lembrando que não pode fazer, né? Em pacientes de Covid. Mas eu acho que pode ter isso, mas uma das colegas lá, Débora, ela gosta de achar que o vírus mexe nesses mesmos set de proteínas aí que são importantes para estabelecer a função olfatória, né? Então, é uma pergunta aberta, não tem nada para falar que sim ou que não, né? Mas você pode achar alterações porque simplesmente essas células estão morrendo, estão mais presentes ou menos presentes, né? Elas se expressam constitutivamente. Não sei dizer, estabelecer uma relação causa-efeito é mais complicado. Obrigada. Depois eu vou te passar, tem uma pessoa que pediu um contato, passou o e-mail, vou passar para você, e o Álvaro Atala, que disse que gostaria de falar com você a respeito do seu trabalho. Ah, legal, Álvaro. Sim, adorei, vou querer sim ver o feedback e a gente conversar sobre isso. E acho que a última pergunta agora é sobre... não, desculpa, a Ana Cláudia Dantas Machado, ela pediu de novo o link da pesquisa. Acho que como você pediu para o pessoal ajudar a divulgar. Então ela... escrever. Eu envio aqui para o bate-papo, a pessoa pega? Não, mas você... Não, a gente não consegue.
Ó, se você Você não colocar... tem lá. Você tinha um slide que você falou que dava para procurar direto no Google que achava a pesquisa, não tinha? Tem sim, ó. Além de ter o QR Code lá, ainda tinha um. E se você colocar Anosmia Covid-19 SurveyMonkey, que é a plataforma que a gente está usando, vai Aí, aparecer aqui, ó, Anosmia Covid-19 SurveyMonkey, aí aparece aqui Anosmia Covid-19 Survey. Então, tá mais ou menos, é fácil de achar até no Google, até fiquei surpreso, né? que Mas bom. a gente pode fazer mais uma rodada aí de divulgação, né? A gente É, fez inicialmente, é. né? Pode fazer. E acho que a última pergunta é do Ivarne. Ele está perguntando se tem depressão da ECA2 no local depois que tem a infecção, no Então, epitélio. não tem ainda, Ivane. É super curioso, né? Essa pergunta, eu também acho super importante avaliar isso, né? Vai de acordo com aquela pergunta que a EK2 faz. Mas o pessoal não está conseguindo pegar esse tecido. Tem um estudo que fez com pós-mortem, né? Foi feito no Irã. Eles pegaram epitélio olfatório, né, de alguns indivíduos que foram a óbito com Covid-19. Eles basicamente mediram IL-1 beta e TNF-alfa, e TNF-alfa estava aumentado, o que não ajuda muito a gente estabelecer alguma coisa. Então, ainda está carecendo do tecido das pessoas infectadas para poder avaliar se teve ou não. Então, são poucos estudos que fizeram imuno de ECA2 no epitélio olfatório humano. Talvez o pessoal comece a fazer em camundongo, mas não. Por exemplo, se você coloca. Tem um estudo que fez uma coisa. Eu ia trazer esse estudo, Ivan. Eu acho que talvez você até queira ver, né? Esse pessoal que está pondo a ideia da neuropilina como porta de entrada, eles pegaram uma nanopartícula e grudaram a proteína S mesmo, né? E aí jogaram via intranasal, e aí foram depois tentar ver por imunofluorescência, histoquímica, onde estava a proteína S, né? Então eles viram que o neurônio pegou e foi embora, mas isso poderia ser uma das coisas que você pode jogar em tecidos aí de animal, alguma preparação para ver se está diminuindo a densidade de ECA2, até por uma forma assim, só pela endocitose, né? Agora pelo vírus, pode ter uma diminuição da ECA, porque assim, se tiver morte de muita célula, né, morreu e aí você vai ter que gerar uma nova célula, né? Então até ela voltar a expressar ECA2 demora muito. Isso a gente já sabe. Eu tenho esse dado que eu não publiquei, infelizmente, mas teve um grupo aí que também acho que está fazendo isso. Quando você causa lesão no epitélio olfatório quimicamente, né, farmacologicamente, os sinais de ECA2 caem, né, porque essas células morreram. Então, se simplesmente aconteceu porque a célula morreu, ou se porque o vírus está infectando e está diminuindo a densidade de ECA. Né? Isso é bem interessante. Eu acho que alguém vai começar a explorar a ideia da ECA2 no epitélio olfatório, porque é um total desconhecido, né? Mas eu não sei, Varne, você sabe se isso acontece nos outros epitélios? Ele está comentando aqui que a angiotensina 2 leva à secreção de IL-6 e TNF-alfa em linfócitos. Foi o comentário que ele fez aí. Não, do ponto de vista inflamatório, sim, seria importante, né? Mas eu não li nada de diminuição de expressão de ECA. Não sei se a Dulce ainda está por aí. É que você tem um desafio aí, né? De manter a célula, tem que continuar meio viva ali depois da infecção. Para ver se isso aconteceu. Tá ótimo. Bom, Isaías, acho que as perguntas já acabaram. Michel, se você puder colocar a outra apresentação, por favor, só porque aí tem a propaganda do próximo. Então eu já queria. Então, enquanto eu agradeço. Professor, eu acabei sem querer excluindo ele aqui, já vou colocar de novo. Ah, tá bom. Senão também eu falo, não tem problema não. Então, Isaías, eu, de novo, em nome da Pró-Reitoria, eu queria agradecer, né, a sua presença, em nome da Pró-Reitoria, da Reitoria e do Comitê de Enfrentamento da Covid-19. Queria te agradecer ter compartilhado aí com a gente seu conhecimento nessa área, que realmente você viu quanta
quanta dúvida e quanta curiosidade ainda desperta, né? Não, E aí aproveitar... Obrigada. E aproveitar para convidar o pessoal para assistir. Na semana que vem, a gente vai ter mais um webinário nesse mesmo horário, né, 11 horas da manhã, que vai ser sobre inovação. Ah, tá aí, vai colocar já. Isso. Então, o título aí é o Covid-19, catalisador da inovação. Palestrantes a Juliana Dreyfus, Maurício Pinheiro de Oliveira, Elisete Kunkel, Sérgio Schenkman, e vai ser mediado pelo Paulo Schor, que é o diretor da nossa agência, né, de inovação, a AGITS. Então, eu conto com a presença de todos vocês, e de novo, obrigada, e obrigada, Isaías, mais uma vez. Foi um prazer. Eu agradeço, eu desejo uma boa tarde, né? Depois o pessoal ter um bom repouso, fim de semana, se possível, né? E eu agradeço todo o interesse que vocês manifestaram aí. Obrigada, tchau. Obrigada, Michel. Obrigada, Manu, pelo suporte